Olá, jovem! Tá começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre velocidade. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades, sempre tem uma estampa nova relacionada a voo livre. Vamos falar sobre velocidade. Velocidade mínima, velocidade planeio, melhor planeio, menor afundamento e velocidade máxima, tá? Eu sei que tudo isso se traduz na curva polar, mas vamos falar sobre as velocidades, né? E depois falo alguma coisa sobre curva polar, para quem nunca teve contato com isso. Vamos lá, ó. É muita teoria para pouca prática, vamos tentar traduzir. O parapente ele é projetado para voar numa velocidade padrão, mão alta, que varia aí entre 36 e 40 km por hora, depende da classificação do seu parapente, né? A, B, C, D, E, F, G, H e J. Então, ele tem uma velocidade padrão que é feita pelo ângulo de ataque dele. Então, ele é trimado, uma velocidade de trim, ele é trimado para voar numa velocidade na atmosfera ideal, vamos dizer assim. Mas ele tem uma velocidade mínima e ele tem uma velocidade máxima, baseado também nesse ângulo, tá? A velocidade mínima do parapente, antes dele estolar, varia. Você vai ter que olhar no manual da sua vela. Mas ela varia em torno de 20 a 25 km por hora. Né? Nessa velocidade, o fluxo de ar descola do extradorso e aí o parapente estola. Influencia a velocidade mínima, carga lar, a altitude, a temperatura do ar, a densidade do ar. São fatores que influenciam a velocidade mínima, né? Já a velocidade como um todo, você sabe, você influencia agindo nos freios ou agindo em velas que pilota pelo C, agindo ali no ângulo de ataque, tá? São fatores que influenciam na velocidade. E outro fator que influencia na velocidade do parapente é exatamente mudar o ângulo de ataque, acelerando. Você sabe que quando você acelera, você muda o ângulo de ataque e ele tende a aumentar a velocidade. Então, ó, a velocidade mínima, né, o problema da velocidade mínima é que ela varia, tá? De acordo assim, se você botar a mão toda para baixo, né, numa atmosfera ideal, vamos dizer na situação ideal, botou a mão toda para baixo, ou seja, usou todo o curso do freio, você vai reduzir a velocidade até a velocidade mínima e vai estolar. Mas pode acontecer em algumas situações onde o ângulo está mudado, a incidência do ar está diferente, que você com metade do freio já pode estar estolando, atingindo a velocidade mínima de voo do parapente, né? Então, a velocidade mínima ela tem essa característica, né, de poder ser atingida não só com o freio, mas com as mudanças de altitude, temperatura, carga lar, velocidade, como é que se diz? Acabei de falar a palavra e eu perdi. Incidência, né? Então tudo isso vai alterar a velocidade mínima com relação a você usar o curso do freio. Eu sei que é complexo, mas vai. Melhor velocidade de planeio, tá? No parapente A e B é mão alta. Então colocou a mão para cima, liberou ali o freio, ele vai ter o melhor planeio. O melhor planeio é a relação melhor descida com avanço. Ele vai descer e avançar o melhor possível. Eles chamam de finesse, né? Então nos parapentes A e B você vai experimentar isso. Nos parapentes a partir de C, talvez a melhor finesse esteja levemente acelerado, em 30% ou 50%, dependendo, se for uma vela D ou uma vela CCC. Então os parapentes de competição eles tendem a ter melhor planeio, estando um pouco acelerado. Já as velas normais, mão alta, você consegue o melhor planeio, né? Agora, a velocidade menor velocidade de afundamento, né? Isso eu estou falando para você, você tem a velocidade mínima e a velocidade máxima, você tem os dois limites, lembra que eu falei para você? Nesse entremeio, né, você tem melhor planeio, que é essa de mão alta, tá? E aí você vai conseguir um melhor planeio, melhor relação descida-avanço.
E também você vai ter a mínima taxa de afundamento, ou em inglês minimum sink, né, que é o mínimo afundamento, traduzindo, que é uma velocidade específica aonde você vai ficar mais tempo no ar. Você não vai chegar mais longe, mas você vai permanecer mais tempo no ar. Varia de vela para vela, e daí que é legal consultar a curva polar, mas a maioria dos fabricantes não fazem mais, não mandam mais curva polar, porque eles também davam uma maquiada nesses dados, né, para dizer que a vela era melhor do que era. Quer dizer, também não dá para você falar numa atmosfera ideal, porque vai depender de arrasto parasita de selete, tudo afeta esses dados. Então, os fabricantes deixaram de fazer esses dados porque eles não eram fidedignos, né? Então, na melhor condição possível, eles davam os melhores dados possíveis, mas na prática você não conseguia esses dados. Então, a velocidade de menor afundamento, teoricamente, você consegue ela utilizando 15 a 20% do curso de freio. O que significa 15 a 20%? Você tem um curso de freio completo aqui, né? Então, imagina 10%, 15% a 20% no máximo. Esse pouco de freio, né, vai variar de vela para vela. Como eu te falei, tem a condição da velocidade mínima ali. 20% eu acho difícil, mas você acionar o freio no momento de incidência errado pode causar um stall, mas o planeio, ele né, a velocidade de afundamento mínima, ela é encontrada nessa parcela, nesse primeiro terço, vamos dizer, do freio ali, entre 15% a 20%, você vai encontrar a menor velocidade de afundamento, ou seja, você vai ficar mais tempo no ar, não vai planar mais longe, mas né, não vai ter o melhor planeio, a melhor relação, mas você vai ficar mais tempo no ar. Pode ser útil, pode ser muito útil, tá? Aliás, eu tenho uma dica depois para dar no final. E aí a gente chega lá na questão da curva polar. Esses dados que eu falei para você, com eles você desenha a tal da curva polar. Só que assim, como eu disse, são vários fatores que interferem nessa curva. A curva polar nada mais é do que um gráfico que expressa essas três velocidades nessa situação, ou seja, a velocidade mínima onde o parapente voa, a velocidade máxima por causa da inclinação, né, do parapente. A velocidade máxima ela tem um limite, ela é atingida quando você pressiona toda a barra, você muda o ângulo de ataque. Esse ângulo aqui ele tem um limite, porque senão ela colapsa, entende? Então, chegou nesse máximo aqui, vai ter a velocidade máxima. Significa que o parapente vai voar com relação ao chão só nessa velocidade? Não, se tiver vento caudal vai estar muito rápido. Supondo que você ter esse parapente, inclinou para frente, ele voa a 50 km por hora. Se você tiver um vento de 20 caudal, né, você está a 70 por hora com relação ao chão. Mas a angulação aqui, ela tem um limite máximo. E a curva polar mostra isso. Mínimo, o máximo, a velocidade com mão alta e a velocidade que você afunda menos. Tá? Então faz uma curvinha assim. Mas isso vai variar com a densidade do ar, com a velocidade, com a carga alar, com um monte de coisa. Né? Com o coeficiente de arrasto, uma selete que ofereça menos, você pilotar assim, pilotar assim, tudo faz variar, né, esses dados. Aí você vai falar assim, Ricardo, é importante você saber a polar do parapente? É importante você ter noção desse conceito, dizer que isso vai mudar o seu voo, né? Mas você entendendo esse conceito é importante. Por quê? Porque dá para você otimizar o seu voo usando esses conceitos de velocidade. Você pode usar a velocidade ao seu favor. Mais para frente eu vou tentar abordar aqui a tal da teoria do MacReady, né? MacReady, sei lá como é que é o nome, que teoriza aí com relação a essa questão de velocidade, mas isso daí é assunto para outro vídeo. Mas basicamente entender essa questão da velocidade, como é que ela pode fazer você voar melhor, é no seguinte sentido: estando em ascendente, né, você voar mais lento vai otimizar o seu voo. Então, durante a ascendente, se você reduzir um pouco sua velocidade e voar lento dentro daquele ar, você vai ter um ganho, né? Vento de cauda, e aí vem aquela dica
você está fazendo um cross, você pegou um vento de cauda de 17, 20 por hora, você está lá, você pode optar por voar um pouco mais, ou acelerar, ou voar um pouco mais lento, né, dentro da menor taxa de afundamento, porque o vento está te empurrando, mas você também usa a seu favor a questão de ficar mais tempo no ar. Entende? Pode ser útil em algum momento. Tá vendo como é que essa teoria da velocidade às vezes pode mudar o conceito? Porque muitas vezes a gente fala assim, não, é só botar o pé para fora e vamos embora, né? E de repente você acelerando, você está afundando mais, mesmo com o vento caudal, mas você está afundando. E o momento talvez peça que você fique mais tempo no ar. Então, vento de cauda, voar mais lento pode ser útil em alguns momentos. Descendente, né, uma descendente acima de 2, 3 metros por segundo, 4 metros por segundo, voar mais rápido, passar rápido por ela para procurar o ar ascendente. Ficar numa descendente de 4 metros por segundo não é bom, né? Você chega muito rápido no chão, consome muita altura, né? Você perde altura muito rápido. Vento contra, você tem que voar mais rápido, voar acelerado provavelmente para vencer o vento contra. Agora, descendente com vento contra, você tem que voar o mais rápido possível. Né? Então, vento forte de frente, você pode optar por dar lá seus 30%, 50% de acelerador para passar vencer aquilo. Mas se tiver uma descendente com vento de frente, full speed para você sair logo daquilo, para você passar, tá? Então essa é a forma de otimizar. Só que assim você vai falar, Ricardo, mas você só pontuou aqui 4 ou 5 pontinhos, mas é que você juntando com tudo que você sabe de voo aí, pode ser que em algum momento te ajude a entender essa relação da velocidade, do melhor planeio, do mínimo afundamento, da velocidade máxima. Tudo isso são instrumentos que você tem, né? É uma gama de possibilidades que você tem usando o seu equipamento que pode fazer você voar melhor. Sempre tomando cuidado com relação à velocidade mínima para não estolar. Sempre tomando cuidado para colocar em prática qualquer coisa que é dita aqui nesses vídeos, essa questão de 15%, 20% de freio, tá? Para conseguir a velocidade menor de afundamento, vai ler o manual da vela para ver quanto que ela vai fazer o menor afundamento. Conversa com o seu instrutor antes de colocar qualquer coisa em prática, tá? Mas tendo isso em mente, que você aplicando um pouco de freio, você fica com a menor taxa de afundamento, pode ser útil em algum momento, num lift, por exemplo, ou dentro de uma termal que você quer ganhar um pouco mais, ficar mais tempo dentro dela, girando mais devagar dentro dela. Então tem tudo isso. Precisa tomar cuidado de usar isso dentro de termal, porque a incidência dentro da termal está afetada, tá? Um voo normal, a incidência do vento está aqui. Dentro da termal o ar está subindo, então a incidência está toda errada. Qualquer freio que você dê a mais ali pode dar uma perda, tá? Pode ter um descolamento do extradorso. Por quê? Porque sua velocidade mínima está alterada nesse momento, por causa daqueles fatores que influenciam a velocidade. Beleza? Eu sei que o assunto é longo, complexo, daria para fazer uma hora de vídeo sobre isso, mas como o formato é esse aqui, a gente só dá essas dicas. E aí você vai se aprofundando, vai conversando aí na rampa. Tendo alguma dúvida ou alguma coisa para acrescentar, coloca aqui embaixo nos comentários, tá bom? Pra gente ir conversando. Beleza? Dito isso, então, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Sempre tem uma estampa nova relacionada a voo livre. Comprando na lojinha, você ajuda o canal. Fechou? Eu vou ficando por aqui e eu volto depois então falando de parapente. Valeu!